Então, convido a todos para elevarmos nosso pensamento a Deus e Jesus, aos mentores amigos, que já estavam aqui preparando esse ambiente para nos esperar, agradecidos por termos esse ambiente de paz e tranquilidade. Pedimos a Deus, aos Espíritos superiores, que nos ampare, nos ilumine, proteja a palestrante da noite, a todos nós, todos os necessitados nesse momento. Pai nosso de mando, nosso Pai que está em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino, de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo, da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal, que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Assim seja. Antes de nós darmos início à palestra da noite, a casa está solicitando a ajuda de todos os irmãos que puderem ajudar com um quilo de alimento para os nossos irmãos assistidos que mais necessitam, né, de alimentos que possam trazer e depositar naquela caixinha que está ali na frente para ser distribuído nas quintas-feiras, que tem esse trabalho de assistência social. Hoje nós estamos muito alegres com a presença da Cláudia Scholl, que ela é presidente do Grupo Seara do Mestre, né, nossa companheira de Espiritismo, que vai fazer a palestra, como é que é o nome? Influenciações espirituais sutis. Influenciações espirituais sutis. Então, passamos a palavra a ela. Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. É muito bom estarmos aqui mais uma vez, encontrando corações queridos. Porque a todos aqui, né, a gente tem alguma ligação afetiva, somos irmãos em humanidade, mas também irmãos em desejos de conhecer o Espiritismo, de estudar, de estarmos na casa espírita, e essa é uma casa muito especial ao nosso coração. E quando a gente escuta esse pedido de colaboração de alimentos, é algo que todos nós podemos fazer, esse gesto, porque já pensou se cada um de nós trouxer 1 quilo ou 2 de alimentos, nós teremos bastante alimentos, porque nós queremos fazer parte desse projeto de compartilhar aquilo que a gente tem. E a gente tem palavra, como a mensagem nos diz, faça brilhar sua luz, dando uma boa palavra, doando um alimento. E como a gente confia na casa, por que não colaborar também dessa forma material, para que alguém, nesse momento que passa pela privação material, possa se sentir digno, recuperar, quem sabe a esperança, a alegria de viver como nós. Estamos felizes, né, por estarmos vivos, por estarmos aqui, por podermos compartilhar esse momento que é um banquete espiritual. Então vamos confiar sim nas atividades da casa, tanto as de promoção material, de assistência material, como de promoção e assistência espiritual, que é o objetivo principal da casa. Mas nós estamos no mundo material e precisamos ajudar uns aos outros. E se fosse eu que estivesse naquela condição? Eu não só desejaria, como precisaria, muitas vezes, receber esse tipo de auxílio. Que bom que a gente pode estar nessa outra posição de auxiliar alguém. Mas a gente vai falar sobre esse assunto, influenciações espirituais sutis. André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, ele vai trazer várias situações sobre
a mediunidade, sobre a influência dos espíritos, que se dá não só numa reunião mediúnica ou nesse âmbito da mediunidade, como também no âmbito da influenciação. E ele então, e é o propósito do autor espiritual, né, trazer essas notícias do mundo espiritual e dessa intervenção dos espíritos também no mundo físico e como se dá isso. Então os livros são muito interessantes e esse, Nos Domínios da Mediunidade, é uma obra bem instigante, vai nos trazer situações, respostas e entendimentos sobre como isso acontece. Mas lá no capítulo 10 ele vai trazer uma história que é bem impactante. E ele então, espírito, junto com uma equipe espiritual, com um mentor espiritual, está observando uma situação. Então a moça, acompanhada do esposo, está na casa espírita e ela tem situações de perturbação. Desde que ela nasceu, ela já nasceu assim, demonstrando alguns comportamentos meio esquisitos, estranhos, né? Não tão naturais para uma menina que nasceu numa família equilibrada, tranquila, de uma situação, uma condição cultural e econômica adequada, né? Assim, tranquila nesse sentido, né, com estímulos, mas ela sempre destoava um pouco daquele comportamento da sua família, do seu grupo, do grupo no qual ela se inseria. Foram procurados médicos, ajuda na época, e não se encontrou nada assim de muito positivo, mas a família estranhava isso. Na adolescência, os sintomas se acentuaram, supuseram que talvez pudesse ser um desequilíbrio na glândula tireoide, foi feito o tratamento, mas nada ajudava a mudança daqueles comportamentos. Então veio a juventude, ela acabou se apaixonando, né, por um rapaz que também se aproximou dela por essa afinidade. E então se pensou que talvez o casamento pudesse lhe fazer bem. Eles casaram-se então, e os comportamentos começaram a ficar um pouquinho mais acentuados, e logo veio a gestação. Isso André Luiz está observando e está, né, nos contando essa situação daquela moça. Então veio o casamento, logo a gestação, e ela não se sentiu preparada, não era o momento para ser mãe, e ela acabou optando então por interromper a gestação. Embora uma condição estável, a situação do casamento, a obra retrata um panorama, não o nosso atual, mas lá da década de 40, né? Não tem exatamente a data do momento vivencial, mas era naquele período em que, né, não é como a nossa realidade atual. Então ela acabou optando pelo aborto, interrompeu a gestação, e os desequilíbrios aí começaram a ficar muito acentuados, tanto que, buscando todo tipo de ajuda, que ela havia então sido internada num manicômio, uma casa que acolhia e tratava pessoas com desequilíbrios mentais. E naquele momento, então, ela estava num período de voltar para casa para começar a fazer esse processo de socializar novamente com a família, com o seu ambiente. E o esposo, então, decidiu trazê-la à casa espírita. E naquele momento, então, que eles estavam, como nós, numa sessão espírita, de palestra, de atendimento espiritual, ela está lá com o marido prostrado e daqui a pouco começa um momento em que ela se sai, né, da consciência e começa com uma voz diferente, uma voz mais masculina, tentar falar algumas coisas, né? Então eram grunhidos e daqui a pouco aquela voz começou a dizer: não te perdoo, filha desnaturada, filha desnaturada.
você vai ir comigo para o inferno. Palavras nesse sentido que ela estava falando, numa voz masculina, e trazendo então a observação de quem estava ali nessa situação de uma influência espiritual. André Luiz e a equipe observavam de um outro âmbito e viram então um espírito de um homem, um senhor já de idade, se comunicando através dela, né, nesse processo de sintonia, de afinidade, de mediunidade, mas um espírito em perturbação também e com muito ódio, com muita raiva. Então André Luiz pergunta ao benfeitor, né, que acompanha a equipe da situação, e vai ser explicado, né, que aquele era um espírito que tinha que renascer como filho, a quem foi impossibilitada essa situação e que agora estava então ali naquele processo de influência espiritual. Aí nós vamos interromper um pouquinho a narrativa para pensar, se nós estivéssemos observando, vivenciando essa situação, talvez a gente tomasse alguma posição, né? A gente gosta de se posicionar. Ah, coitada, pobre dessa moça, olha só, passando por uma influência espiritual. E lógico que isso traz bastante sofrimento, né? Ninguém gostaria de estar vivenciando uma situação assim. Mas André Luiz também tem esse objetivo de querer fazer a gente enxergar num âmbito mais alargado. Por que será que aquele espírito estava falando e se dirigindo a ela através dela dessa forma? Filha desnaturada. Até porque ele ia nascer como filho dela, né? Seria o filho que não foi dada a chance de nascer, mas ele se dirigia a filha desnaturada. E o benfeitor, então, que é um espírito mais elevado, que conduzia a equipe, vai contar da história pregressa. Que essa moça tinha sido a filha do coração, a filha adotiva desse senhor na encarnação passada. Ele a acolheu, ela vinha então numa condição de dificuldades, e ele a acolheu, a conduziu, ela perdeu a mãe adotiva, né? Então ele continuou cuidando dela. E quando chegou a juventude, a gente sabe que a etapa da juventude, né, é uma etapa às vezes desafiadora, de autoafirmação, do jovem querer mostrar a sua vontade, os seus desejos, enfim, marcar, né, esse espaço enquanto alguém que está se tornando adulto. E ela acabou se apaixonando por um rapaz que era o atual marido, e o pai adotivo, percebendo as intenções do rapaz, ele tinha uma situação econômica bem vantajosa naquela encarnação passada, vendo das intenções do rapaz, começou a falar para a filha, querendo protegê-la, que ela deveria ter atenção, que quem sabe não deveria se entregar tanto àquela paixão, né? E tentando fazer com que ela abrisse os seus olhos à situação. O rapaz, percebendo essa intenção, né, e a envolvendo cada vez mais, sugere então que eles discretamente, dia após dia, ministrassem uma pequena dose de veneno para que o pai adotivo, já que não era seu pai, né, era a justificativa dele, não é seu pai biológico, pai de sangue, então, né, não tem esse vínculo. E ela aceitou, então, já que daí eles poderiam viver felizes, uma condição material muito tranquila, ela aceita e eles passam a ter essa atitude. O pai vem a desencarnar numa condição, então, já de ódio, de raiva, quando descobrem, né, que foi assassinado, tendo sido envenenado. Ninguém descobriu, porque naquele momento daquela situação, né, as
leis e orientações com relação às questões de óbito não eram as mesmas que nós temos hoje, então isso ficou em segredo. A justiça acabou não punindo as pessoas que acabaram o assassinando, e eles então vieram a se casar, e logo depois o jovem então a abandona e fica com toda a fortuna. Ela renasce numa outra família com o propósito de, quando ela vem a desencarnar, ele que estava obsidiando já lá naquela presente encarnação, a leva para o mundo espiritual, naquele processo de obsessão, de ódio, mas é feito um planejamento. Ele fica no mundo espiritual, ela reencarna, aquele que atraiu, induziu ao assassinato junto com ele, vem com o objetivo de os dois se reencontrarem para começar um processo de reprogramação, de mudança comportamental, e de depois acolher ou receber como filho aquele a quem eles tiraram a vida, o que acaba não acontecendo. Então essa é a trama do capítulo 10 do livro Nos Domínios da Mediunidade. André Luiz então pergunta: o que vai acontecer, né? Não deu certo o planejamento, não seria interessante uma nova gestação? E o benfeitor diz sim, mas isso ainda não se dará, porque ela precisa se reequilibrar. O centro genésico está em desequilíbrio pela situação do aborto, mas tudo vai ser organizado para que daqui a pouco, nesse futuro, eles possam receber como filho novamente esse a quem eles tiraram a vida. É uma novela, né? Daria uma linda novela, como as pessoas gostam, né? Cheias de situações, mas é uma situação da vida, e talvez a gente tenha na nossa história alguma situação assim. Mas não queremos trazer isso de volta à nossa memória, até porque Deus é tão bom que nos deixa esquecer, para a gente voltar, começar tudo de novo. Mas a gente entende às vezes aquelas antipatias, as situações de problema que aparecem, tem a ver com necessidades do nosso passado. Mas isso que a gente viu nessa história, nessa narrativa de André Luiz, se chama obsessão. Obsessão. É um processo obsessivo. Lá no livro dos médiuns, nós vamos encontrar conceitos sobre obsessão em várias das obras básicas. No livro dos médiuns, capítulo 23, item 237, Allan Kardec vai escrever o que é a obsessão. Obsessão é o império. Império, imperador. Mando, comando, centralizar o comando. É o império que alguns espíritos tomam sobre certas pessoas. Querer dominar o outro. Daí a gente pensa, só olhamos essa frase do conceito. Será que a gente está assim, à mercê dos espíritos? Eles chegam, querem nos dominar e isso acontece assim? Que daí dá até um certo medo, né? Meu Deus, daqui a pouco chega um aqui em mim e vai me dominar. Mas não é bem assim. Eles se ligam a nós, por quê? Porque tem normalmente uma história de culpa, de desentendimento do passado. No Evangelho segundo o Espiritismo, no último capítulo, Preces Espíritas, a última prece do capítulo 28 é para obsessão. Kardec sempre faz uma introdução antes da prece. Lá nesse último item para a obsessão tem 3 preces, para a gente ver como o processo é intrincado. Para o obsidiado pronunciar, para quem quer ajudar, e pelo obsessor. Então dá para a gente pensar, estou sendo obsidiado, vou fazer essa. Se eu sei de alguém e quero ajudar, posso fazer pelo obsessor. Se eu quero de alguma forma ajudar, vou tomar contato com aquela situação, tem uma outra prece. Mas na introdução à prece, Allan Kardec vai dizer que a maior parte das obsessões tem a ver com vingança.
Vingança fala do meu nível de desenvolvimento espiritual, mas também fala de conflito do passado que não ficou bem resolvido, não foi exercitado o perdão. Então, lá no Evangelho, nesse mesmo item, Allan Kardec vai dar um outro conceito à obsessão. A obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Então, nunca um espírito bom vai obsediar o outro, porque a obsessão é a influência perniciosa e persistente de um espírito ainda não tão evoluído. Pode ser muito inteligente, mas não avançado moralmente, espiritualmente. Então, esse é o conceito de obsessão. Então, esse processo ocorre sempre nesse âmbito das questões não resolvidas, mal resolvidas, né? Como que acontece? Allan Kardec vai explicar isso em vários momentos, mas a gente selecionou uma explicação que é bem interessante e curtinha lá do livro Obras Póstumas, que são escritos de Allan Kardec que foram encontrados nas suas gavetas, nos seus arquivos e que foram compilados e publicados depois da sua morte, então obras póstumas. E ele vai dizer, então, nesse texto que ele escreveu sobre a obsessão, que quando o espírito bom ou mal quer atuar sobre o outro, então ele está explicando como se dá o processo de influência. Tá? Influência de um espírito sobre o encarnado. Quando o espírito bom ou mal quer atuar sobre o encarnado, ele vai o envolvendo como se for um manto. Então imagina a gente pegar uma mantinha, um manto e se enrolar porque está frio. É mais ou menos isso que acontece. Alguém vai nos envolver com um manto, com os seus desejos e pensamentos. E aí Kardec escreve, interpenetrando-se os fluidos, os desejos e as vontades, o espírito atua sobre o encarnado. Por que eu estou falando aqui, dando essa atenção, espírito bom ou mal? Porque no processo mediúnico isso também acontece, né, da mediunidade. O espírito que quer se comunicar envolve o médium no seu perispírito, com seus fluidos, para se comunicar. Lembrem, todo mundo talvez já tenha visto pela internet ou até ao vivo, presencialmente, quando Divaldo Pereira Franco vai dar uma comunicação mediúnica. Bezerra de Menezes, por exemplo, né? Então Divaldo fala vibrando e tal, né? E mesmo agora, já mais velhinho, a gente vê quando ele está falando sozinho e quando está falando com um espírito, né? Ele se transforma. Mas aí ao final, normalmente, da conferência, ele se recolhe, né? Parece que envelhece e quase que a gente enxerga ali um velhinho de barba branca, que é o Bezerra, com aquela voz mais senil, falando, filhos da alma. Então, Bezerra o envolveu como se for um manto com seu perispírito, quase que Divaldo se transfigura para trazer a mensagem psicofônica de Bezerra de Menezes. Com o espírito que quer obsediar, acontece da mesma forma, só que a intenção é outra, né? É prejudicar. Isso é assim que se dá a obsessão, né? Há uma contaminação de fluidos. Na obsessão há uma contaminação, assim como até pouco tempo nós estávamos em pandemia da Covid, não que tenha terminado, os casos têm aumentado, mas a gente usava máscara, evitava esse contato, por quê? Para evitar a contaminação pelo vírus, né? Então, o espírito envolve, a gente se contamina com aquele fluido que não é agradável, que é malsão. Mas por que eu me deixo contaminar por aquele fluido? Por afinidade, por sintonia, né? Então é isso que acontece. A gente se deixa contaminar realmente, pensem nisso, né? Não só pela obsessão, mas a nível mental de pensamento, a gente não se deixa contaminar. Alguém chega perto de nós e diz, nossa, que calor horrível. Às vezes a gente nem estava sentindo tanto calor e outro fala e tal, daqui a pouco eu estou suando e me abanando.
Não que não esteja calor, porque realmente tem feito, né? Essa semana promete bastante calor. Mas às vezes a gente não está nessa sintonia de se deixar abater pelo calor. Daí o outro fala, a gente se sente prostrado também. Mentalmente a temperatura não mudou assim de uma hora para outra. A gente que se envolveu naquele pensamento e potencializou aquilo que estava acontecendo, que era o calor. De manhã levantou, acordou feliz, sonhou com alguém muito querido, desencarnado, quem sabe um encontro espiritual. Aí ligou a televisão, lá deu uma notícia. Então daí a gente perdeu toda aquela alegria daquele encontro espiritual e se contaminou com uma notícia lá que diz que o mundo está perdido, né? A gente começa, nossa, não tem jeito, mas que mundo de regeneração que não vai chegar nunca. Pura mentira do Manuel Filomeno de Miranda, né? Olha só, se contaminou com aquela notícia, com aquela ideia. A gente não está aqui querendo falar que a gente não deve estar informado, né? Nós precisamos, estamos no mundo, precisamos, não devemos ser ingênuos, mas nós podemos filtrar, né? E pesar, ver qual é a intenção daquela notícia, enfim, tudo isso. E daí a gente chega na casa espírita e se recompõe, é mesmo, tem lógica, aquilo que Allan Kardec fala lá no último capítulo da Gênese, são chegados os tempos, Jesus já falou sobre isso, enfim. Então a gente está falando de como nós ainda somos, né, não somos constantes no nosso pensamento. E aí a gente está entrando no tema, ó, nós falamos de obsessão, é isso que aparece, né? A moça estava lá no centro espírita, daqui a pouco veio, mudou a voz e falou aquelas questões que não eram dela, né? A gente vê aí, não é a pessoa que tem um processo obsessivo bem pronunciado, a gente vai perceber o desequilíbrio, que tem alguma coisa estranha ali, né? Tem um encosto, como dizem, ou enfim, tantas coisas assim, que nós espíritas vamos entender, é um processo obsessivo, é uma influência de espíritos não evoluídos, né? Daí tem que tratar, mas nós estamos entrando nesse terreno da influenciação espiritual sutil. Ela é sutil, ela não aparece tanto assim, mas não é menos grave do que aquela outra que está assim, ó, tá na cara, como a gente diz, né? Tá na cara, é lógico. André Luiz e Emmanuel, numa parceria, escreveram um livro, Estude e Viva. A capa da edição atual é bem mais bonitinha que essa, tá? A minha é bem antiga, mas é um livro maravilhoso. Sempre no capítulo tem duas mensagens. A primeira é do Emmanuel, a segunda do André Luiz, sobre vários temas. E lá mais para o fim do livro, né? Num capítulo que vai tratar sobre essa influência espiritual, lá no capítulo 35, a primeira mensagem é do Emmanuel, ambiente espiritual, e a segunda é a do André Luiz, influenciações espirituais sutis. É um texto bem interessante. A gente não vai ler todo ele, mas fica a dica para a leitura do livro. Pesquisa lá na internet, influenciações espirituais sutis, vai encontrar o texto. E olhem só que interessante que André Luiz escreve. É para nós, gente. E é do dia a dia, assim, eu não preciso ir longe para pensar, pense em você. Sempre está escrevendo para cada um de nós, não adianta fugir, não quero escutar. Sempre que você experimente um estado de espírito tendente ao derrotismo, não vai dar certo, não tá bom, tá tudo errado, enfim. Perdurando por algumas horas, sem causa orgânica, não tá doente, não tá com febre, porque às vezes o estado orgânico vai deixar a gente prostrado, a gente não vai ter vontade de fazer nada. Não é isso.
Ou causa moral, perdeu alguma coisa, não deu nada certo no dia, enfim. Às vezes tem o espírito também, tá? Mas não é disso que André Luiz está falando. Então, quando não tem uma causa e você começa a sentir isso, avente, começa a pensar na hipótese de uma influenciação espiritual sutil. Seja claro consigo, não foge, não ache desculpa, para auxiliar os mentores espirituais a socorrer você. Os espíritos querem nos ajudar também nesse momento, mas a gente precisa abrir um espacinho. E olha só o que ele diz, essa é a verdadeira ocasião. Remédio, ó, remédio. Humildade. Reconhece que tu tá ali sofrendo uma influência de um espírito que não é muito jóia. Humildade, prece e passe. Simples. Humildade. Ó, eu estou sofrendo uma influência espiritual. Prece. Por que a prece? Porque a prece, quando ela é verdadeira do coração, ela faz mudar a nossa vibração e pronto. Afastou. André Luiz vai colocar isso no Mensageiros, eu acho, mas não tenho certeza, que a nossa prece, ela é como a cerca elétrica da nossa casa. Fala, Paulo. Não, ela dá um choquezinho. Isso, achei que ia dizer o que livro é. Mas a prece, ela cria uma vibração que aqueles espíritos inferiores não suportam, né? Como se fosse um choquezinho mesmo. Afasta o espírito que não consegue ficar naquela vibração. Então, ó, reconhece, prece e passe. Por que o passe? Porque o passe vai potencializar o efeito da prece, né? Eu vou receber fluidos que vão renovar a minha psicosfera, vão me fortalecer para que eu não entre nessa vibração. Aí André Luiz, ao longo aqui de alguns parágrafos, vai dizer alguns fatores para a gente se analisar. Dentre os fatores que mais revelam essa condição da alma que tu está sofrendo esse processo de influenciação sutil, inclui-se dificuldade de se concentrar em ideias e motivos otimistas, ausência de ambiente íntimo, tá tudo bagunçado aqui, para elevar os sentimentos em oração. Quando a gente está com dificuldade de fazer uma prece, pode ser isso. Indisposição inexplicável, tristeza sem razão, pressentimentos de desastre imediato. Às vezes não é pressentimento, é ideia externa. Pessimismo, irritações, queixas, interpretação forçada de algumas situações. Então, tudo isso pode ser essa influenciação. Ânsia de se colocar no papel de vítima. Quem de nós, às vezes, para justificar algumas coisas, não gosta de se colocar no papel de vítima? Então, ele vai descrever ali, eu não vou ler, porque daí a gente vai se achar em algum, né? Mas fica a dica. São sempre acompanhamentos discretos e eventuais. A obsessão é a ação persistente de um espírito. Essa influenciação espiritual que é sutil é eventual, é de vez em quando. Mas se a gente não cuida, ela vai se transformar numa obsessão, por afinidade, por sintonia. E aí olha só o que André Luiz vai falar. Não se sabe o que tem causado maior dano à humanidade. O que é pior para a humanidade? Se as obsessões espetaculares, essas obsessões que a gente enxerga mesmo, ou se são essas meio obsessões de quase obsidiados. Olha que interessante. É meio obsessão de quase obsidiado. Despercebidas, contudo bem mais frequentes. Que minam,
que enfraquecem, que terminam com as energias de uma só criatura incauta, invigilante, que não está cuidando, mas que influencia o roteiro de muitas outras. Porque se a gente se desequilibra, a gente influencia os outros, né? O filho, o marido, a sogra, o pai, o irmão, o colega de centro espírita, daqui a pouco está criando caso, brigando na casa espírita, não consegue mais se manter no equilíbrio. Então, que a gente preste atenção. E ele finaliza dizendo: quantas desavenças, quantas separações, quantos fracassos não surgem assim? Quanta dificuldade que a gente está vivendo ou criou na nossa vida por causa disso. Porque nós não fomos vigilantes. Então, para a gente continuar a reflexão e encontrar caminhos, lá no livro Sexo e Destino, do André Luiz também, lá um dos mais pro fim dessa série, que não é da Netflix, que quem sabe um dia será e vai ser muito bem oportuna, né? Já pensaram se os livros do Emmanuel, do André Luiz virassem, quem sabe um dia vão virar, porque já estão no cinema, né, algumas, dessa série, então, Sexo e Destino, que fala dessas questões ali no livro bem atuais, né, embora o livro tenha sido psicografado lá na década de 50, falando sobre o abuso sexual, essa obra, né. Então, temos ali no início do livro Cláudio Xará, né, um senhor lá na meia idade, que chegou um bancário, uma boa situação, chegou em casa depois do trabalho, sentou no sofá, pegou seu cigarro e o jornal para ler. André Luiz estava ali e a equipe, e daí viu a presença de dois espíritos em uma condição espiritual não agradável. Um deles chegou perto do Cláudio e disse: quero beber, quero beber, quero beber. Cláudio então interrompe a leitura do jornal e pensa: é bem, né, uma bebida alcoólica que ele tinha bastante em casa. Se serve, levanta, senta e toma um gole só. E o espírito se alimenta, se serve dos fluidos que vêm daquela ingestão daquela bebida alcoólica. Porque o espírito ainda vibrava nessa sintonia da sua encarnação. Aí o outro que estava ali disse: mas eu também quero beber. Chega perto do Cláudio: quero beber, quero beber. Cláudio se levanta, tranquilo, vai lá e também bebe. E aí André Luiz vai falar assim, ó. Ele pergunta, né, pro benfeitor se não era bom eles afastarem esses espíritos, não deixar mais eles entrar. E o instrutor diz assim, ó: encarnado e desencarnado se justapuseram. Era como um calçado que se ajustou no pé. Não teve nenhuma resistência. Então era por afinidade mesmo. Duas peças conscientes, estou lendo aqui o que eu anotei do livro, reunidas num sistema de compensação mútua. Então foi por afinidade e por sintonia. O Cláudio não escutou quero beber, mas ele captou a ideia, ele também tinha, ele gostava dessa prática, foi lá e usou a bebida alcoólica. Como a gente pode vencer isso? Será que a gente está à mercê dos espíritos inferiores? Só se a gente deixar. É que nem na casa, a gente falou da cerca elétrica, né? A gente protege a nossa casa com câmera de vigilância, com cerca elétrica. Tem um guardinha que passa de noite. Tinha olho mágico, né? Alguns lembram ainda disso. Pra quê? Pra gente olhar, né? Tocou a campainha, ou espia lá na frestinha da janela, quem é? Vou abrir, não vou, tem interfone, tem câmera pra gente ver. Daí, às vezes, a gente disfarça que não tá em casa porque a visita é indesejável. E as visitas espirituais?
A gente cuida também assim, que aí é essa situação de ver o que está entrando na nossa casa mental. Se eu abrir uma frestinha para visita, que eu não queria que ela entrasse, ela vai, né, tentar entrar. Quem sabe eu posso segurar um pouco a porta, outro dia ela vem de novo, se eu não fechei, não chaveei a porta, é uma analogia, ela pode empurrar a porta e entrar. Nas influenciações espirituais que são sutis, que são eventuais, que é meio obsessão, de quase obsidiado, se eu não presto atenção naquilo ali que a gente leu, quem sabe a frestinha daqui a pouco vai, né, com essa insistência, vai abrir a porta da casa mental. E aí, a visita, que no início podia ser indesejada, entrou e pegou a chave. Agora sou eu que mando aqui, ó, a chave é minha. A gente ia entregar a nossa chave, a chave da casa para qualquer um? Acho que não, né? Então, esse cuidado a gente precisa ter, fazer, cuidar, porque esse pequeno rompante que eu tenho, né, da irritação, que eu nem sei bem do que é, e eu acabo me irritando, explodindo às vezes, né, dizendo que eu não devia, ferindo alguém. Aí depois eu, meu Deus, onde é que eu estava com a cabeça, como é que eu perdi o bom senso e falei? Vou até pedir desculpas. Mas daqui a pouco vem, né, essa influência e eu acabo fazendo de novo. Daqui a pouco vira um hábito, esse ou outro. E eu vou perdendo o equilíbrio e vou permitindo que aquilo que era algo sutil comece a se instalar em mim. Né? Então a gente abriu a porta e entregou a chave. Então qual é o caminho, qual é o remédio? A gente tem visto, né, algumas orientações de fazer jejum intermitente, enfim, orientações de saúde, e a gente está fazendo uma analogia também, né, que tem um objetivo, né? Então, às vezes a gente tem alguma situação de saúde que a gente precisa realmente evitar alguns alimentos para não virmos a ter algum desequilíbrio, temos alguns transtornos, né, alimentares, que não podemos ingerir glúten ou outras substâncias. E aí a gente precisa evitar, né, isso. Ou a gente vai precisar fazer um exame, a gente vai fazer uma dieta para estar em jejum, para não comprometer aquela avaliação. No nível moral, os espíritos também falam deste jejum. Jesus falava do jejum, né? A gente achou que era jejuar, não comer carne no dia que antecede a Páscoa, enfim, mas Jesus queria falar de um outro jejum, que é esse jejum moral, de evitar os maus pensamentos, essas vibrações que elas podem nos contaminar e trazer desequilíbrios para nós, inclusive no nível orgânico, porque a influenciação espiritual também pode se dar no nível orgânico. E a gente já ouviu essa frase, todos nós já ouvimos: olhai, vigiai e orai. Já ouvimos, né? Quem disse isso? Quem, Wilson? Jesus. Jesus disse isso, né? O maior sábio que já esteve na terra, o espírito mais perfeito que já esteve aqui, disse: olhai, vigiai e orai. Então a gente precisa olhar, estar atento, e às vezes não é olhar para fora, né? É olhar para dentro. Por que eu estou sentindo isso? Olha, identifica isso, vigia. Não a vida do outro, mas vigia os teus sentimentos, as tuas emoções e... Qual é a última palavra? Orar, né? A prece. A gente já leu ali a orientação, né? Que a gente deve ter humildade, quer dizer, reconhecer a prece e
o passe que vem a ser esse complemento externo. Mas Jesus falou: olhai, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Porque a tentação fala dos nossos pontos fracos, daquilo que ainda nos desestrutura, nos desequilibra, nos tira do caminho. Esse é o remédio para que a gente possa cuidar-se, evitar da influenciação espiritual, seja ela sutil ou ela mais aparente. Esse é o caminho, esse é o remédio. A gente falou desse texto de Allan Kardec, do livro Obras Póstumas, que está publicado em Obras Póstumas, da obsessão, e ele vai nos dizer, finalizando o texto em resumo, fazendo um resuminho, um checklist: quero me livrar da influência dos espíritos, e ele vai dizer o que tem que fazer. A prece fervorosa e os esforços sérios que a criatura faça por melhorar-se. Prece fervorosa, pede ajuda, ajuda para Deus, ajuda para os bons espíritos, ajuda para Jesus, para Bezerra de Menezes, para João de Ângeles, para Emmanuel, para, enfim, Francisco de Assis, né? Aquele a quem a gente tem uma afinidade, para o nosso espírito protetor. Se a gente sabe o nome, se não sabe, pede igual, porque não importa para ele se a gente saiba ou não do nome dele. Importa que a gente se sirva dessa ajuda, porque a tarefa dele é essa, é nos ajudar. Ele aceitou. Ó, a Cláudia vai reencarnar. Você aceita ser o espírito protetor dela? Alguém aceitou. Né? Talvez não fosse uma tarefa tão fácil, mas alguém aceitou e está aqui para me ajudar. Por que eu não vou pedir ajuda? Nas coisas que são fáceis, a gente se vira sozinho e faz. Mas nessas que são difíceis, tem essa ajuda do espírito protetor. Então, a prece e os esforços sérios por melhorar-se. Se eu sou pavio curto, bateu, levou, não leva o desaforo para casa, esforço sério por se melhorar. A água da paz, né? Bota um golinho de água, que a mãe do Chico falou para ele, e espera a vontade de dizer tudo aquilo passar, depois tu engole a água. Enfim, tantas coisas que a gente identifica que já podem melhorar. Então, os esforços sérios por melhorar se constituem os únicos meios de afastar os maus espíritos. A prece fervorosa e o esforço por melhorar-se constituem os únicos meios de afastar a influência dos maus espíritos. A gente está com a faca e o queijo na mão, já sabe como é que é e dá para fazer. Porque não é uma coisa extraordinária. Não dá para a gente se esforçar para ser um pouco melhor? Já dá. Não é para ser um anjo ainda. Um dia todos nós seremos anjos, né? Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos. Não é ainda agora, mas a gente já pode ser melhor. Tinha uma senhora que vinha para a casa espírita, né? Na primeira vez que veio, ela conversou com atendimento fraterno e realmente foi identificado que era possível que ela estava sofrendo uma influência espiritual no nível assim da obsessão e que ela deveria vir toda semana na casa espírita. Foi uma orientação, não foi obrigado. E que ela deveria assistir a palestra, receber o passe, e ela começou a fazer. Ela dormia na palestra. Aí terminava, né? Ela ia para o passe. Aí, certa vez, aquela pessoa que atendeu no atendimento fraterno comentou com ela que seria bem interessante ela assistir a palestra, escutar a palestra, né? Porque isso seria bem significativo para ela, porque o atendente fraterno sabia que ela ia, com a palestra, ser desafiada para mudar de comportamento. Daí ela olhou para ele e disse: não, quem tem que escutar a palestra é ele, não sou eu. Ele, o obsessor. Por isso que não melhorava, né? Então, o esforço de nós nos melhorarmos, de nos modificarmos, vai fazer que ele, o espírito,
quem sabe, que está aqui me acompanhando, perceba, olha só como ela já está diferente. Não é mais a mesma aquela que fez isso e aquilo, motivo pelo qual o espírito se acha no direito de influenciar, de cobrar a conta. E quem sabe então assim, e esse é o remédio, ele procure buscar o seu aperfeiçoamento moral também, assim como quem passa pelo processo obsessivo já está fazendo. Então que nós procuremos nos melhorar, nos transformar. E fazer o bem faz tão bem. Faz tão bem. Quem é mais beneficiado quando faz o bem? Quem recebe o bem ou quem faz o bem? Com certeza quem recebe vai ser muito beneficiado, porque está precisando da ajuda. Mas e quem faz o bem não sente uma alegria profunda, não recupera às vezes a vontade de viver, o ânimo, ver sentido na vida, se recupera talvez de um transtorno de humor, a depressão, a perda do sentido da vida, o desejo, quem sabe, de desistir de viver, recupera a saúde física, porque o corpo funciona diferente quando a gente modifica internamente. E nós não estamos só à mercê e sendo influenciados pelos espíritos inferiores, porque às vezes a gente pensa isso, né? Questão 459 do Livro dos Espíritos. Influenciam os espíritos nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes? Influenciam? Sim. Mais do que a gente imagina, a tal ponto que às vezes são eles que vos dirigem. Na pergunta ou na resposta, tem alguma coisa de influenciam os maus espíritos? Não, influenciam os espíritos. Tem categoria de espírito. Então tem os espíritos que ainda se comprazem no mal, eles não são maus, eles se comprazem no mal. Eles, se comprazem, então influenciam. Mas os bons também se comprazem no bem, em influenciar para o bem. A gente que escolhe a sintonia. Certa vez um rapaz tinha ido participar do momento do Evangelho no lar, com uma família amiga. Ele não tinha muito conhecimento dessas questões, espirituais, mas ele saiu tocado por aquele momento e quando ele ia para casa, estava de carro, dirigindo, dizendo que ele gostaria muito que os espíritos falassem com ele, mostrassem alguma coisa para ele, o que ele tinha que fazer, enfim. E aí ele estava indo, já era noite, mais tarde um pouco, naquele momento do Evangelho no lar da família, e ele escutou, assim, percebeu uma voz ou algo lá interno que dizia: compre 1 litro de leite. Ele tinha pedido, para que os espíritos falassem com ele alguma coisa. Ele achou estranho, foi indo e escutou de novo aquilo: compra 1 litro de leite. E ele pensou: será que é um espírito? Comprar 1 litro de leite é fácil. Parou ali numa loja de conveniência no posto, comprou 1 litro de leite e foi. Daqui a pouco ele percebeu: vire à direita. Será que é um espírito? Vou virar então, já que eu pedi, enfim, quem sabe? Foi se dirigindo na rua, era uma rua que não passava tanto, uma rua meia escura, e ele percebeu: pare e bata naquela porta. Era algo muito estranho, muito inusitado. Ele: meu Deus, que coisa estranha, já pensou alguém de noite, essa hora, parar e bater na porta da casa de alguém? Mas ele resolveu obedecer. Bateu na porta, daqui escutou, alguns ruídos dentro de casa, alguém que veio rápido, um chorinho de bebê. O senhor abriu a porta, olhou, achou estranho, ele entregou assim, fez aquele gesto constrangido, entregou. O homem pegou a sacola do leite, entrou, deixou ele lá na porta, a porta aberta. Ele viu que uma mulher passou com o bebê no colo,
Daqui a pouco o homem voltou, porque tinha esquecido que ele estava ali, e disse: o senhor é um anjo? Porque eu e a minha esposa estamos passando por um momento muito difícil da nossa vida. Perdemos o emprego, não temos recursos nem para pagar o aluguel, e o bebê estava com fome, né? A gente não tinha dinheiro para comprar o leite. Nós fizemos uma prece. E aí o senhor bateu na porta. Aí o rapaz ficou muito sensibilizado com a situação, abriu a carteira, deixou mais um recurso, rogou, né, que eles pudessem ficar bem, estar sob o amparo, a ajuda dos benfeitores, e foi para casa muito tocado com aquela situação que ele tinha se deixado envolver. Os espíritos bons influenciam muito a nossa vida. E a gente precisa estar acessível para ser os braços, as mãos de Jesus para ajudar alguém. O mundo sofre tanto com a falta material também, que a gente pode ajudar, mas com a falta de compreensão, de fé, de confiança no ser humano, de que é possível a gente ser melhor. Então que possamos ser nós, esse mensageiro do Cristo, onde a gente estiver, que a gente possa ser alguém que faz o bem. Porque a caridade não é uma ação. A caridade é um projeto de vida, é uma forma de viver. Porque eu posso ser caridoso, ou eu posso só fazer a caridade e não ser ainda caridoso. Então, que a gente possa ser acessível a essas sugestões, para que nós possamos realmente, através do bem que a gente faz, nos tornarmos pessoas melhores, aquilo que a gente foi criado para ser. Muito obrigada pela atenção. A gente apresentou aqui essa vacina contra a influenciação espiritual, sutil ou não tão sutil, que nós possamos nos servir dela todos os dias. Prece e fazer o bem. Muito obrigada e que Jesus nos abençoe. Agradecemos então a Cláudia pela explanação, pedimos aos mentores amigos que sempre a protejam, que ela continue nessas pesquisas, nesses estudos, para que nós também possamos aproveitar. Avisamos a todos que dia 16, segunda-feira, sábado às 18 horas, haverá palestra proferida pela Pamela Martins. Não há fracasso, apenas aprendizado. Convido a todos para levarmos nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos mentores amigos, trabalhadores da nossa casa, para agradecermos esses momentos de paz, de estudo, de reflexões, que possamos levar conosco, com todos nós, essas impressões para colocarmos em prática no dia a dia. Pedimos as bênçãos para todos os nossos irmãos, para toda a humanidade que sofre, para as pessoas que estão nos hospitais, nas UTIs, nos presídios, nos albergues, nos asilos, nos orfanatos, pelas ruas. Que a providência divina, os mentores amigos, a Mãe Santíssima possa abençoar e amparar a todos. Com esse pensamento de paz, de amor e tranquilidade, damos por encerrado a palestra na noite de hoje. Que assim seja. Aqueles que ainda acharem necessário, temos a seguir os passos.